Meu nome é Caio, tenho 26 anos, e naquela manhã de sábado eu estava ali, aparando a cerca entre minha casa e a da vizinha, tentando fingir que tudo na minha vida continuava nos trilhos. O sol ainda nem tinha esquentado direito o chão de terra do interior do Paraná, mas meu peito já carregava aquele peso conhecido, o esforço silencioso de manter meu casamento funcionando. Ouvi primeiro o barulho suave da mangueira, depois a voz dela. A Luísa anda chegando tarde, trabalho intenso, né? Disse Renata, minha vizinha de 41 anos, enquanto regava o jardim perfeitamente alinhado dela. A frase veio leve, mas entrou em mim como se abrisse uma fenda. Não tinha fofoca no tom, nem ironia. Era só constatação. E, por isso mesmo, doeu mais. Murmurei, tentando sorrir. Coisas do serviço. Renata só assentiu, os olhos escuros pousados um segundo a mais sobre mim do que eu esperava. Olhar preciso, cuidadoso, sem vontade de cutucar ferida, apenas de avisar que viu algo. Eu me virei para a cerca, mas a mente foi para outra direção. Os atrasos, as ligações encerradas rápido demais, as desculpas prontas demais. As roupas dela que chegavam com um perfume diferente do nosso amaciante. E a forma como, toda noite, Luiz entrava em casa sem realmente entrar, como se o corpo estivesse ali, mas o resto tivesse ficado em outro endereço. Enquanto eu cortava um galho torto, ouvi Renata fechar a torneira. Qualquer coisa, tô aqui, ela disse, antes de entrar. Não era uma oferta vazia. Era aviso, cuidado, fronteira abrindo. Aquele sábado passou arrastado. No fim do dia, a casa estava silenciosa como sempre. Luísa chegou perto das 11, largou a bolsa no sofá e foi direto para o banho sem olhar para mim. Nem um beijo rápido, nem um oi. Só passou. Quando saiu, disse que estava cansada e ia dormir. Eu fiquei na sala, encarando o reflexo apagado da TV. O frio que vinha daquela distância já não era novo, mas, naquela noite, doeu de outro jeito, como se a frase da vizinha tivesse acendido uma lanterna no que eu fingia não ver. Levantei para fechar a cortina e, do outro lado do vidro, vi Renata. Lá, na janela dela, luz baixa acesa, os braços apoiados na bancada. Não era curiosidade. Não era julgamento. Era o tipo de olhar que reconhece uma dor antes mesmo de ser confessada. Quando ela percebeu que eu a vi, só inclinou a cabeça num gesto pequeno, quase imperceptível, de quem diz, eu notei, e você não precisa fingir comigo. Soltei o ar devagar. Apertei as mãos no bolso. Não fiz nada, não disse nada. Mas naquele instante algo mudou. Como se uma rachadura tivesse finalmente admitido ser rachadura, e não poeira. Voltei para o quarto, Luísa já dormia de lado, costas viradas para mim. O cheiro no travesseiro dela não era o que costumava ser. Deitei olhando o teto escuro e, pela primeira vez, senti que a cerca que eu aparava de manhã talvez não separasse só 2 quintais, mas 2 mundos que começavam a se partir. E Renata parecia ter sido a primeira a notar. No domingo de manhã, o portão da minha casa rangia leve com o vento, e eu tentava fingir que o café tinha gosto. A noite anterior ainda pesava nos meus ombros quando ouvi 3 batidas discretas na porta, suaves demais para serem de alguém apressado, firmes demais para serem casuais. Quando abri, era Renata. O rosto dela estava sério, mas não tenso. Era a expressão de quem carrega algo que não sabe bem como entregar. Caio, posso entrar um minuto? Perguntou, a voz baixa. Assenti. Ela entrou devagar, como se não quisesse deslocar nada no ar. Segurava um envelope grosso, amarelado nas bordas, dobrado com cuidado. Um objeto que já parecia pesado antes mesmo de eu saber o conteúdo. Renata respirou fundo. Achei isso hoje cedo na porta lá de casa. Alguém deixou, não sei quem. Ela ergueu o envelope. Achei que, bom, que deveria ser para você. Eu senti um frio no peito. Abaixei o olhar para o papel e minhas mãos ficaram imóveis. Renata não insistiu. Apenas estendeu o envelope e esperou que eu tomasse a decisão. Quando toquei o papel, soube que não havia mais caminho de volta. Abri devagar. Dentro,
Uma sequência de fotos, impressas, granuladas, mas claras o suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. Luiz é um homem que eu nunca tinha visto. Um estacionamento de hotel de beira de estrada. Um saguão. Um elevador. As mãos deles quase se tocando. Depois, tocando. Renata não desviou o olhar, mas também não tentou ver as fotos. Mantinha-se ali, uma presença silenciosa, firme, como se segurasse o ambiente no lugar para que eu pudesse desmoronar sem cair de vez. Olhei cada imagem com a estranha lentidão de quem observa o próprio mundo ruir centímetro por centímetro. Nenhuma desculpa, nenhuma margem para interpretação. Não era uma má leitura. Não era mal entendido. Era a verdade inteira, estampada, repetida, registrada em detalhes que doíam mais justamente por não terem pressa. Eu não gritei. Não joguei nada no chão. Não perguntei por quê. Só senti tudo dentro de mim afundar como um barco que já estava com água até a metade, enfim, tombava. Apoiei as mãos na mesa, tentando respirar. Renata deu um passo à frente, mas sem tocar em mim. Caio, ela disse, quase num sussurro, eu não sabia como te entregar isso. Desculpa. Eu só achei que você não deveria ver sozinho depois. Fechei os olhos, o envelope ainda aberto na minha mão. Não precisa se desculpar, consegui dizer, a voz falhando mais do que eu queria. Você só trouxe o que já estava acontecendo. Renata permaneceu do meu lado, respeitando aquele silêncio que parecia maior que a sala. Quando percebi que minhas pernas estavam tremendo, ela pousou a mão no encosto da cadeira, num gesto simples, mas que me ancorou. Se quiser falar, ou não falar, tô ao lado, murmurou. A forma como ela disse aquilo, sem expectativa nenhuma, me desmontou de vez. Era o oposto do que eu tinha vivido nos últimos meses. Ali não havia disputa, cobrança, justificativa. Só cuidado. Sentei, as fotos ainda espalhadas diante de mim. Renata puxou uma cadeira e se sentou também, não colada, não distante, na exata medida de alguém que entende um limite sem precisar que ele seja desenhado. Ficamos assim por longos minutos. Eu, tentando reconhecer minha própria vida naquela mesa. Ela, garantindo que o mundo lá fora não entrasse sem minha permissão. E pela primeira vez, desde que tudo começou a ruir, eu não me senti sozinho. Passei o resto do domingo tentando ocupar as mãos para não pensar. Lavei a louça 2 vezes, varri o quintal sem necessidade, fiquei mexendo na tranca do portão como se houvesse algo errado ali. Mas o erro, eu sabia, estava em outro lugar, e não era mecânico. O envelope ficava onde quer que eu fosse, mesmo quando não estava fisicamente comigo. Uma sombra na mesa, um peso no ar, um lembrete de que nada do que eu achava sólido se sustentava mais. Quando a noite chegou, a casa ficou grande demais. O barulho da geladeira parecia alto, o relógio da parede marcava cada segundo como se estivesse contando as batidas do meu próprio peito. Eu me sento no sofá, tentando encontrar alguma forma de organizar o caos na cabeça, mas ele vinha em ondas, cada uma mais funda que a anterior. As horas passaram devagar até que escutei a chave na porta. Luísa entrou. Ela sempre teve passos apressados, mas naquele dia vinham quase leves, como se tivesse deixado a alma em outro lugar. Carregava um cheiro de perfume que eu não reconhecia, cítrico, sofisticado, distante do que ela usava nos nossos primeiros anos. Pousou a bolsa no aparador e evitou olhar na minha direção, como se o simples contato visual pudesse desmontar a narrativa que ela vinha repetindo para si mesma. Oi, disse, seca. Oi. Silêncio. Silêncio que não era simples falta de palavras. Era uma parede inteira erguida entre nós. Ela foi até a cozinha, abriu a geladeira e fechou sem pegar nada. Caminhava pela casa como alguém que tenta parecer natural, mas não sabe mais qual é o seu lugar. Voltou para a sala. Você jantou? Perguntou, ainda sem olhar para mim. Jantei. Outro silêncio. Dessa vez mais pesado, como se revelasse que ela sabia, ou ao menos desconfiava, que algo no ar havia mudado. Eu queria perguntar onde você estava. Queria dizer eu sei.
Queria ouvir uma explicação, ainda que frágil, ainda que absurda. Em vez disso, só observei o formato da ausência dela enquanto ela subia as escadas para o quarto. Cada degrau parecia apagar mais um pedaço da vida que a gente tinha construído. Fiquei na sala até ouvir a porta do quarto se fechar. O mundo podia estar ruindo, mas a rotina parecia insistir em continuar de pé, como se nada tivesse acontecido. Olhei pela janela. Na casa ao lado, a luz do escritório de Renata ainda estava acesa. Exatamente às 22 horas, como sempre. Era o tipo de hábito tranquilo que ela mantinha com precisão: apagar a luz naquele horário, baixar as cortinas, caminhar pelo corredor com passos firmes mais suaves. Eu já tinha notado isso antes, mas nunca havia dado importância. Naquela noite, importou. Quando a luz se apagou, senti um misto de conforto e perda, como se o mundo tivesse ficado ainda mais escuro, mas ao mesmo tempo tivesse alguém ali dizendo, silenciosamente, que eu não estava invisível. Voltei para o sofá. O relógio marcava quase meia-noite quando meu celular vibrou. A tela iluminou a sala sem que eu precisasse tocar no aparelho. Mensagem de Renata. Se precisar, estou desperta. Fiquei olhando aquelas palavras. Simples. Diretas. Sem perguntas. Sem pressão. Eu não respondi. Não porque não quisesse, mas porque não tinha força para formular nada que não parecesse frágil demais. Ainda assim, deixei o celular na mesa, com a mensagem aberta como quem deixa uma lâmpada acesa num cômodo escuro para não tropeçar no caminho. A madrugada avançou devagar, e só quando o cansaço venceu a angústia eu consegui fechar os olhos. Nenhuma resposta veio da outra cama, nenhum gesto, nenhum ruído que me dissesse que aquela vida ainda era nossa. Só o silêncio, espesso, constante, e a certeza de que, a partir daquela noite, algo dentro de mim começava a se preparar para aceitar o inevitável. E, mesmo sem eu responder, a mensagem de Renata seguia brilhando na escuridão, como um farol discreto apontando que havia mais mundo além do naufrágio. A segunda-feira começou pesada, como se o ar tivesse engrossado. Passei o dia inteiro tentando parecer funcional no trabalho, mas a cabeça estava noutro lugar, voltando às fotos do envelope como quem releu uma sentença. Quando saí, já anoitecia. O céu do Paraná tinha aquele tom alaranjado que dura pouco e, ainda assim, ilumina tudo o que precisa ser visto. No caminho para casa, meu celular vibrou. Renata, Caio, eu preciso te mostrar uma coisa. Você pode vir até minha garagem? Não era comum ela chamar assim. Tinha urgência por trás das palavras, mas também cuidado. Quando cheguei, ela estava encostada no carro, jaqueta leve nos ombros, expressão firme, sem traço de hesitação. Entra, disse apenas. Obedeci, sem perguntas. Renata ligou o carro, e o farol cortou a rua estreita. Nenhum de nós falou nada. A noite parecia segurar o som, como se o silêncio fosse a única língua possível naquele momento. Caio, ela começou, sem tirar os olhos da estrada. Hoje, quando eu saí para trabalhar, vi um carro parado perto do hotel lá na entrada da cidade. O mesmo da foto, eu acho. Meu corpo inteiro ficou rígido. Mas a voz dela era tão serena que, paradoxalmente, me deixou respirar. Eu não quero que você se machuque mais imaginando, continuou. Às vezes, ver é pior. Mas também é o único jeito de parar de tentar se enganar. Assenti, sem força para responder. Ela sabia exatamente o que dizia, e eu sabia exatamente por que ela dizia. Paramos num terreno discreto, meio escuro, de onde se via a entrada lateral do hotel. Era um prédio simples, nada romântico, nada secreto demais, justamente o tipo de lugar escolhido por quem não quer ser visto, mas também não se preocupa muito em esconder. Renata desligou o motor. Se você quiser ir embora agora, a gente vai, disse, finalmente olhando para mim. Eu só te trouxe porque achei que você precisava ter certeza. Mas a decisão é sua. Respirei fundo. Eu fico. Não demorou. Um carro prata chegou, e meu estômago virou antes mesmo de ver quem descia. A porta abriu. Luísa saiu primeiro. Depois,
o homem das fotos. Eles caminhavam lado a lado, conversando baixo, sem pressa, como se aquilo fosse parte da rotina deles, e não uma ruptura da minha. Nenhuma mão dada. Nenhum abraço. Nenhum gesto escandaloso. Mas a intimidade estava ali, evidente no jeito como eles se inclinavam um pouco um para o outro, como quem compartilha um código antigo. E aquilo doeu mais do que qualquer cena explícita poderia doer. Não porque fosse teatral, mas porque era comum. Era cotidiano. Era repetido. Renata permaneceu imóvel, respeitando o limite invisível entre mim e a cena. Eu sentia a presença dela do meu lado, sólida, estável, mas sem invadir nada. Seu silêncio era quase um abraço sem toque. Ver é pior que imaginar, ela murmurou, quando Luísa e o homem entraram no elevador. Mas também é libertar. A frase caiu em mim com um peso estranho, como se alguém estivesse finalmente dizendo algo que eu precisava ouvir, mas que eu não teria coragem de formular sozinho. Engoli seco. Consegui dizer, apesar da voz trêmula. Libertar. O hotel engoliu os dois. A porta se fechou atrás deles. E, naquele instante, percebi que não era mais a mesma pessoa de 10 minutos antes. Na volta, Renata manteve o mesmo silêncio confortável. Suas mãos no volante eram seguras, calmas, como se guiassem não só o carro, mas também o terreno frágil em que eu pisava. A estrada parecia mais escura do que de costume, mas eu sabia que não era noite, era o fim de um mundo antigo que eu ainda tentava largar. Quando estacionamos em frente à minha casa, Renata colocou a mão sobre o câmbio, sem desligar o carro, e me olhou de um jeito que não pedia resposta nenhuma. Você não precisa passar por isso sozinho. Foi a primeira frase daquele dia que não machucou. E, paradoxalmente, foi a que me desmontou por dentro. Saí do carro devagar, sentindo que, apesar do caos, havia uma nova firmeza surgindo ali, pequena ainda, mas presente. Renata, mais uma vez, tinha estado ao meu lado sem sufocar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a acreditar que talvez houvesse vida depois da queda. A manhã seguinte começou com um silêncio que parecia mais pesado do que a própria casa. Eu desci as escadas devagar, cada degrau lembrando a cena do hotel na noite anterior. O café que preparei tinha gosto de nada. Luísa desceu alguns minutos depois, ainda com o cabelo preso às pressas, evitando meu olhar como se o chão fosse a coisa mais interessante do mundo. Dormiu bem? Ela perguntou, com aquela voz automática que não se encaixava mais na nossa vida. Não, respondi. A gente precisa conversar. Ela parou perto da mesa, hesitando. Pela primeira vez em muito tempo, não havia desculpa pronta no rosto dela. Era como se ela soubesse que qualquer justificativa desabaria antes mesmo de ser dita. Sobre o quê? Perguntou, tentando manter a naturalidade. Olhei para ela, finalmente encarando sem desviar. Eu vi. As 3 palavras pareceram suspender o ar. Luísa levou alguns segundos para reagir, e quando reagiu, foi como se tivesse desistido de sustentar uma mentira que já não cabia em si. Caio, deixa eu explicar, começou, a voz vacilando. Não foi como parece, eu tava confusa, as coisas no trabalho, a rotina, a gente. Cada justificativa caía no chão como um copo vazio. Nada preenchia nada. Eu não estava bravo. Não tinha força para isso. O que eu tinha era um cansaço tão profundo que parecia sair dos ossos. Eu não quero brigar, cortei, suave. Só preciso respirar. Ela abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Talvez tivesse percebido que não havia espaço para remendo. Ou talvez tenha entendido que, naquela hora, qualquer palavra só pioraria. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam, mas a decisão estava firme. Enviei uma mensagem curta. Para Renata, a oferta do quarto ainda vale? A resposta veio quase imediata, como se ela estivesse esperando que eu pedisse ajuda, mas sem jamais pedir primeiro. Sempre. Guardei o celular no bolso e olhei para Luísa. Vou passar uns dias fora. Não sei quanto tempo. Mas eu preciso de espaço.
Ela assentiu devagar, olhos marejados, sem tentar me impedir. Talvez porque soubesse que não tinha mais como segurar o que já tinha escapado. Ou talvez porque, no fundo, ela também precisasse daquele afastamento. Subi para pegar algumas roupas numa mochila pequena. Não demorei. Não queria prolongar aquele momento. Antes de sair, Luísa me olhou como quem tenta decifrar se ainda existe algum fio entre duas pessoas que já começaram a se afastar. Eu não sabia responder. Talvez houvesse. Talvez não. Mas não era essa a pergunta do dia. Atravessei o quintal com passos lentos. A cerca que eu aparava sempre parecia, agora, mais simbólica do que jamais tinha sido. Quando bati na porta de Renata, ela abriu antes mesmo de eu completar o segundo toque. Entra, disse ela, sem cerimônias. O cheiro de chá recém-feito vinha do corredor, aquecendo o ar de um jeito que me desmontou um pouco por dentro. Renata não perguntou nada. Não exigiu explicações. Apenas tocou meu braço, leve, guiando-me até o quarto de hóspedes. Era um quarto simples, mas arrumado com cuidado, lençóis cheirosos, cobertor dobrado na ponta da cama, uma pequena luminária que deixava tudo mais suave. Havia um detalhe em tudo ali, como se Renata tivesse preparado aquele espaço não para uma visita, mas para alguém que ela queria realmente acolher. Se quiser ficar quieto, fica, ela disse, apoiada no batente da porta. Se quiser falar, eu tô aqui. Do jeito que for melhor para você. Eu só balancei a cabeça em agradecimento. A voz não saía. Renata trouxe uma xícara de chá, colocou na mesa de cabeceira e saiu devagar, deixando a porta apenas encostada. A delicadeza daquele gesto falou mais do que qualquer frase longa. Depois de uns minutos, desci para a sala. Ela estava no sofá, com uma manta nas pernas e a TV ligada num volume quase inaudível. Não era para ela, era para mim. Para ocupar o ambiente, não o silêncio. Sentei ao lado, mantendo certa distância. Ela não se aproximou mais do que deveria. Não perguntou nada. Só ficou ali, presente, oferecendo um tipo de companhia que não sufoca, não aperta, não pressiona. E foi exatamente isso que me fez sentir, pela primeira vez em meses, uma espécie de segurança. Uma casa que não era minha, mas que me recebeu como se fosse. Uma noite que não pedi explicações. E uma mulher ao meu lado que sabia estar perto sem atravessar nenhuma linha. Ali, naquele sofá, percebi que talvez a queda não fosse o fim, mas o começo de um espaço onde eu finalmente podia respirar. Os primeiros dias na casa de Renata passaram num ritmo diferente do que eu estava acostumado. Não havia pressa, não havia expectativas. Era como se cada manhã começasse com espaço para respirar, e eu não percebia o quanto isso me faltava até sentir de novo. Quando desci para a cozinha no primeiro dia, o cheiro de café já preenchia o ar. Renata estava de costas, mexendo numa chaleira com movimentos calmos. Bom dia, Caio, disse ela, sem se virar, mas com um sorriso que dava para ouvir. Fiz café. E deixei o pão na mesa. Você não precisava ter feito tudo isso, respondi, sentando devagar. Eu sei. Mas quis, disse, tranquila. A naturalidade dela deixava tudo mais leve. Não era um gesto de compaixão exagerada, nem piedade. Era só cuidado. E cuidado, percebi, é diferente de pena. Passei a ajudar em pequenas coisas. Às vezes, ela deixava um bilhete preso na geladeira, batente da porta do escritório tá frouxo ou o chuveiro tá oscilando a água quente. Eu lia, sorria sozinho e resolvia no mesmo dia. Não porque ela pedisse, Renata jamais pedia, mas porque me fazia bem ocupar as mãos com algo concreto. E também porque a casa dela parecia acolher melhor quando a gente dividia funções. À tarde, às vezes eu a encontrava no quintal, mexendo nas plantas. Ela tinha um carinho quase ritual por cada vaso. Eu ajudava a podar aqui e ali, e ela conversava sobre as flores, sobre o tempo, sobre a chuva que ameaçava vir. Tudo simples. Nenhuma pergunta invasiva, nenhum "e aí, você tá melhor?". Era como se ela soubesse que minha dor já tinha perguntas suficientes, e não precisava de mais.
Algumas noites, acabávamos sentados no sofá vendo qualquer coisa que passava na TV. Nada planejado. Ela sentava no canto, eu no outro. Às vezes ela comentava uma cena, às vezes eu ria de algo bobo. E esse clima, quase doméstico, quase íntimo, mas sem atravessar nenhuma linha, começou a criar um terreno seguro entre nós. Foi numa dessas noites que ela falou do divórcio. Eu precisei recomeçar também, disse, olhando para a xícara de chá nas mãos. E descobrir que recomeços não são sobre esquecer. São sobre não ter medo de olhar para frente. Ela não dramatizou. Não chorou. Não transformou nada em confissão profunda. Apenas contou, como quem entrega um pedaço de si com calma. Eu respirei fundo antes de responder. Tenho medo de repetir tudo. Medo de confiar de novo e parei, porque não queria transformar aquilo em lamento. Acho que tenho medo de não saber mais escolher. Renata ergueu os olhos para mim, com aquele jeito sereno que parecia atravessar camadas sem machucar. O medo mostra que você pensa antes de dar um passo. Não que vai dar um passo errado. Essa frase ficou comigo durante dias. A convivência foi se moldando sem a gente perceber. Ela deixava uma caneca separada para mim no armário. Eu comecei a reconhecer o som do chinelo dela pelo corredor. Ela aprendia como eu tomava o café. Eu sabia que ela gostava de chá à noite. Não era romance. Não ainda. Era algo mais silencioso, o renascer de uma rotina que não doía. Foi numa manhã nublada que aconteceu o primeiro toque intencional. Eu estava consertando a luminária do corredor. Renata veio trazer um copo d'água. Quando entregou, sua mão tocou meu braço, leve, breve, mas firme o suficiente para estremecer o ar entre nós. Aquele toque não era acidental. Mas também não era apressado. Eu ergui o olhar, e ela manteve o dela. Havia ali um convite silencioso, não a um gesto maior, mas a reconhecer que algo novo começava a existir. Renata tirou a mão devagar, como quem sabe que 1 centímetro pode mudar um mundo inteiro. Obrigada por estar aqui, murmurou. Eu quis responder algo igualmente cuidadoso, mas só consegui sorrir. E, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, senti que o medo que me acompanhava começava a perder força. A casa ainda não era minha. Mas o sentimento de pertencimento começava a surgir, discreto, morno, confortável. E Renata, com seus passos tranquilos e sua presença firme, parecia entender exatamente o que eu precisava antes mesmo que eu soubesse perguntar. A chuva começou no finzinho da tarde, tímida no começo, depois firme, constante, como se o céu tivesse decidido lavar tudo de uma vez. Eu estava no quarto de hóspedes, sentado na cama, escutando o barulho da água batendo no telhado da casa de Renata. A tempestade sempre teve um jeito estranho de me acalmar, mas naquela noite trazia outra coisa, uma sensação de transição, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ouvi passos leves no corredor e, antes que eu pudesse levantar, Renata bateu na porta. Caio, vem pra sala. Tá mais confortável lá, disse, apoiada no batente com o cabelo preso de qualquer jeito. Obedeci sem perguntar. Na sala, a luz era suave, amarelada, e a chuva criava um fundo constante, quase íntimo. Renata estava sentada no sofá com uma manta dobrada ao lado, como se tivesse preparado o espaço para a conversa, ou para o silêncio, se fosse isso que eu preferisse. Sentei perto dela, não tão perto a ponto de invadir, mas perto o suficiente para sentir o calor do corpo dela, aquele calor sereno que eu já começava a reconhecer de longe. Você conseguiu descansar um pouco? Ela perguntou, virando o rosto na minha direção. Tentei, respondi. Mas a cabeça não para. Renata concordou devagar, como quem entende mais do que diz. Recomeços são barulhentos por dentro. A gente não dorme direito mesmo. O jeito dela falar sempre parecia alinhar algo dentro de mim. Não era conselho, não era lição de vida, era só verdade dita com cuidado. A conversa foi se desenrolando como a chuva, sem pressa, constante, tranquila. Falamos sobre seguir em frente, sobre como algumas escolhas não são feitas num dia, mas em vários pequenos momentos.
Ela me contou que, depois do divórcio, demorou meses para entender que podia respirar de novo sem pedir permissão ao passado. O que mais demorou para voltar foi a calma, disse ela, puxando a manta para as pernas. E você tá começando a encontrá-la, Caio. Mesmo que ainda não perceba. Fiquei observando o jeito como ela ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Um gesto simples. Mas naquele instante, o mundo pareceu diminuir a velocidade. Renata me olhou, não com piedade, mas com uma ternura tão direta que me fez desviar o olhar por reflexo, como se eu não estivesse acostumado a ser visto de verdade. Então ela se aproximou um pouco, apoiou a mão no meu ombro para afastar uma gota de chuva que tinha ficado no tecido. O toque foi suave, quase tímido. Mas havia intenção ali, intenção quieta, madura, segura. E naquele toque, senti a casa inteira mudar de temperatura. A mão dela foi descendo devagar pelo meu braço, não para me puxar, não para provocar nada explícito. Era um gesto de presença, de confirmação. Um convite silencioso que só existe quando duas pessoas se reconhecem no mesmo instante. Eu virei o rosto na direção dela. Renata manteve o olhar preso ao meu, e então ajeitou de novo aquela mesma mecha de cabelo, dessa vez não por hábito, mas porque precisava fazer algo com as próprias mãos antes de atravessar o último centímetro. Não houve pressa. Não houve dúvida. Quando ela se inclinou, o beijo veio como continuidade, não ruptura. Calmo. Quente. Seguro. Um encontro entre duas pessoas que não estavam fugindo de nada, mas escolhendo algo. O mundo lá fora estava alagado, o vento batia forte, e ainda assim havia uma suavidade naquele momento que eu não sabia que era possível sentir depois de tudo. Era como se a tempestade estivesse do lado de fora somente para que dentro houvesse espaço para outra coisa nascer. Quando o beijo terminou, Renata encostou a testa na minha e respirou fundo, como quem precisava aguardar aquele instante com cuidado. A gente não precisa se apressar, ela disse, num sussurro. Só caminhar no mesmo ritmo. Assenti, sentindo um alívio que não vinha do beijo em si, mas de tudo o que ele significava, escolha, calma, maturidade. Não era fuga, não era carência, não era substituição. Era encontro. Na manhã seguinte, acordei com cheiro de pão quente e café vindo da cozinha. Desci e encontrei Renata mexendo na torradeira, completamente à vontade, como se aquele novo capítulo já estivesse encaixado no cotidiano. Bom dia, Caio, disse ela, sorrindo daquele jeito que chegava primeiro nos olhos. Dormiu melhor? Dormi, respondi, e percebi que era verdade. Passamos o café juntos, dividindo pequenas tarefas com uma naturalidade que surpreendia, como se a intimidade tivesse nascido da conversa, e não do gesto. Mas o bairro, esse não demorou a perceber. Os olhares começaram no portão, depois nas janelas, nos corredores de mercado. As pessoas sempre têm tempo para os rumores que não lhes pertencem. Eu comentei isso com Renata no fim da tarde, meio desconfortável com os cochichos. Ela deu de ombros, tranquila como sempre. Deixa falarem, Caio. Quem vive somos nós. E foi naquele momento que senti certeza, a primeira certeza sólida em muito tempo. Porque, ao contrário de tudo que tinha vindo antes, estar ao lado dela não era peso, nem esforço. Era escolha. E, pela primeira vez, escolha que fazia sentido. No fim daquela semana, quando a chuva finalmente deu trégua, o quintal amanheceu úmido e iluminado. Eu estava no fundo da casa de Renata, observando a cerca velha que dividia nossos terrenos, a mesma que eu aparava nos sábados, tentando salvar meu casamento. Agora ela parecia outra coisa, quase um símbolo de tudo que tinha ficado para trás. Tava pensando, Renata disse, surgindo ao meu lado com uma tesoura de poda na mão. Essa cerca não combina mais com nada disso aqui. Olhei para ela, sem entender de imediato. Com nada disso, o quê? Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de sentido. Com o jeito que a vida mudou. Com a forma como a gente passou a dividir os dias. Não precisei de muita reflexão. Aquela madeira torta, desgastada, sempre foi mais fronteira emocional do que física. Era a marca entre o que eu fingia estar bem e o que realmente acontecia.
Agora, só servia como lembrança de um limite que já não existia. Vamos tirar? Perguntei. Vamos, respondeu, entregando a tesoura para eu cortar o primeiro arame. O som do metal se partindo ecoou pelo quintal com uma liberdade inesperada. A cada tábua que caía, a paisagem se abria, e com ela vinha uma sensação de espaço, não só físico, mas interno. Como se, sem perceber, eu tivesse vivido anos numa casa com pouca ventilação e, pela primeira vez, estivesse abrindo todas as janelas. Algumas tábuas estavam firmes, outras saíram com facilidade. Renata ajudava com cuidado, segurando a madeira para que não caísse sobre as plantas. Entre uma retirada e outra, nossos olhos se encontravam, e havia sempre aquele mesmo entendimento silencioso que, desde o início, nos guiava. Quando derrubamos o último pedaço, os dois quintais se tornaram um só. Renata apoiou as mãos na cintura, respirando fundo. Pronto. Agora a gente planta o que quiser. E plantamos. Fizemos covas pequenas na terra úmida. Renata trouxe mudas de alecrim, algumas margaridas e um pé de tomate que ela vinha cuidando há semanas. Eu preparei o solo enquanto ela organizava os vasos. Quando terminamos, ficamos ali, sujos de terra, mas com uma calma tão grande que parecia ocupar o ar entre nós. Naquela mesma tarde, recebi a mensagem do cartório. O documento do divórcio estava pronto para assinatura. Doeu menos do que eu imaginava. Não por indiferença, mas por clareza. Assinei com serenidade, como quem encerra um ciclo que já havia terminado meses antes, muito antes das fotos, muito antes do hotel. Era o fim do mundo velho, mas não um desmoronamento. Era uma despedida natural de uma história que não conseguia mais caminhar. Quando Luiz apareceu para pegar algumas coisas, o clima não era bélico, nem frio. Era só, honesto. Eu sinto muito, Caio, disse ela, segurando a alça de uma mala. Não pelo que aconteceu, mas por como a gente chegou aqui. Eu também, respondi, simples, sem mágoa. Ela olhou ao redor, respirou fundo como quem aceita o próprio rumo. Espero que você encontre paz. Espero que você também, respondi, genuinamente. Foi uma conversa curta. Sem gritos, sem culpas atiradas de um lado para o outro. Quando ela entrou no carro e partiu, senti algo parecido com leveza. Não alegria, não alívio imediato, mas leveza. Renata observava da varanda, sem invadir o momento. As mãos dela estavam entrelaçadas na altura da barriga, postura tranquila, respeitosa, como sempre. Quando subi os 3 degraus até ela, ela sorriu de um jeito que não pedia explicação alguma. Tudo resolvido? Perguntou. Resolvido, respondi. Do jeito certo. Ela deu um passo para o lado, abrindo espaço para eu entrar. Não havia pressa, não havia cobrança. Apenas aquele convite silencioso de sempre. Você tem lugar aqui. Nos dias seguintes, nossa rotina se ajustou como se já estivesse pronta antes mesmo de começar. 2 cafés na mesa. 2 xícaras na pia. 2 risadas quase sempre surgindo ao mesmo tempo. Às vezes eu cozinhava, às vezes ela. Às vezes ficávamos em silêncio, mas um silêncio confortável, que não pesa. O jardim novo era nosso projeto favorito. As margaridas começaram a abrir, o alecrim espalhava cheiro pelo quintal, e o pé de tomate crescia mais rápido do que esperávamos. À noite, regávamos juntos, falando de coisas pequenas, a previsão do tempo, o cachorro do vizinho, o filme que ela queria rever. Uma tarde, sentados na varanda, observando o quintal que antes tinha 2 metades e agora era um só, eu deixei escapar. Nunca pensei em reconstruir assim. Renata apoiou a mão sobre a minha, entrelaçando os dedos com cuidado, como se entendesse muito bem o peso da frase. Reconstruir é plantar, Caio. A gente só continua regando. E ali, com o cheiro de terra molhada ao redor, a cerca derrubada atrás de nós e o futuro crescendo devagarinho na nossa frente, percebi que ela tinha razão. Talvez reconstruir fosse exatamente isso, permitir que algo novo nasça, sem medo do que já foi.